Muito bem, vamos então ao estudo da palavra do Senhor, que é o que nós vimos fazer aqui, estudar a palavra do Senhor, aprender dele, não é? Como eu havia falado nesta manhã, nós vamos hoje estudar o Evangelho de João, capítulo 9, pode abrir lá. Você sabe, eu tenho falado para os irmãos, tenho feito uma sequência sobre os 7 milagres que são relatados no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele descreve 7 milagres de Jesus. Alguns são contados nos paralelos, né, nos textos paralelos, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, outros não. Esse daqui hoje é exclusivo de João. E ele tem um propósito, né, para escrever. Ele diz que Jesus fez muitos outros milagres, mas estes aqui ele fez para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus e tenhamos vida no nome dele. Então, há uma descrição intencional aqui de João. A gente vê que ele está descrevendo, ele pensou alguns dos milagres com uma intenção. Então, nós já vimos que ele começa com Jesus transformando água em vinho, lá nas bodas de Caná da Galileia. Depois ele cura o filho de um oficial, ele faz isso. Depois ele cura aquele paralítico, aquele coxo no tanque de Betesda. Aí ele alimenta 5.000 pessoas. Depois ele anda sobre o mar. E agora ele cura um cego de nascença. Antes de eu vou ler só o versículo 1 do capítulo 9 de João, e depois eu vou continuar, tá bom? Antes com a introdução. Capítulo 9 de João, versículo 1, e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Daqui a pouco vamos estudar sobre isso. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor faz muitos milagres em nossas vidas. Em cada um de nós temos tantos milagres para contar, que não teríamos tempo para fazer isso, nem livros, para caber todos eles o que sentimos, a visão que tivemos. Mas eu te peço, Pai, que talvez pessoas que estejam hoje assistindo, ou que estejam presentes, nunca olharam o Senhor Jesus como Deus, como o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Deus encarnado. Que hoje, Pai, o Senhor possa se revelar para as pessoas. E aqueles, Pai, que já têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, possamos todos firmar na fé. Pedimos em nome dele, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos lá, irmãos. Alguns textos famosos de João. João, capítulo 8. Você vai ter a mulher adúltera. Uma mulher pega em adultério. Você vê, eu vou falar agora da construção de que João faz. Uma mulher é pega em adultério. As pessoas, os fariseus pegam e levam essa mulher e dizem, ela foi pega no ato de adultério. A lei de Moisés diz que tem que ser apedrejada. E tu, o que dizes? Querendo testar o Senhor Jesus. Ele escrevendo na areia estava, continuou. Eles disseram, diga. Ele levanta os olhos e diz, quem não tiver pecado algum, jogue a primeira pedra. E as pessoas começaram a largar as pedras. E ele levanta os olhos e não vê mais ninguém. Ele diz para a mulher, ninguém te condenou? Ele diz, não. Ninguém me condenou. Ele diz, nem eu te condeno. Vai e não peque mais. E quando termina este relato, irmãos, no capítulo 8, verso 18, parece que é até um outro assunto, mas é o mesmo assunto. Então, quando ele fala para a mulher, no verso 11, e ela disse, não, ninguém, Senhor, ninguém me condenou, ele disse, nem eu também te condeno, vai e não peque mais. E aí no verso 12, olha, imediatamente, falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que conexão que tem isso? Irmãos, a conexão é que as pessoas, com as palavras de Jesus, olharam para dentro de si mesmas. Os nossos olhos, eles olham para fora, reflete a luz e nós enxergamos.
mas dentro do nosso corpo, não. Dentro do nosso corpo tem que brilhar a luz do Senhor para enxergarmos o Senhor como Salvador. Dentro do nosso corpo tem que brilhar a luz da nossa consciência para enxergarmos que tem pecado. Então eu queria que você pensasse comigo hoje, olha, eu uso óculos porque eu sou míope, eu não enxergo de longe, mas dentro de mim, às vezes eu também não enxergo. E é difícil. Não tem um óculos para dentro, só para fora. Então, quando Jesus fala que Ele é a luz do mundo, Ele nos convida aqui a olhar para dentro de nós mesmos. Então, Jesus continua falando na construção narrativa de João. Ele vai e os fariseus, os religiosos da época, o cercam e começam a perguntar sobre Abraão, que é o pai da religião, onde começa, onde ele é escolhido por Deus. E Jesus, no capítulo 8 de João, no verso 58, ele diz: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus, ocultando, saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então ele estava no templo lá em Jerusalém, que ainda não havia sido destruído. Ele é destruído depois, no ano 70. Mas Jesus ali, quando ele diz isso, os religiosos pegam em pedra para o matar. Porque aí ele está mostrando para eles a eternidade de Cristo. E para ser eterno tinha que ser Deus. Então, olha a luz do mundo. Você olha o seu pecado, se arrepende, porque largou a pedra, e depois você tem que olhar para Jesus como o Filho de Deus. E eu vou fazer um exercício conosco hoje. Você tem alguma pessoa que, se você pudesse, jogava uma pedrinha? Não precisa de matar. Só uma pedrinha. Vou brincar, uma estilingada. Assim, só para machucar. Não ia acertar. Na perna, assim, sabe aquela só? Para doer. Você tinha isso? Você tem ainda? Às vezes nós temos essas pessoas, né? E, sabe, a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos. Primeira coisa. E se arrepender. Essa foi a primeira mensagem do Senhor Jesus. Arrepende. E ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então nós nos arrependemos, não porque a pessoa, vou brincar aqui, hein? A pessoa aqui na sua mente, que merecia pedra, ele continua merecendo. Ele continua merecendo, porque fez alguma coisa que nos magoou, fez alguma coisa que a gente não concorda, fez alguma coisa injusta. Só que, quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos que fazer igual aqueles homens. Largar o estilingue, largar a pedra e falar: eu também mereço uma pedrada. E eu tenho que olhar para Jesus, que Ele é o perfeito. Essa é a nossa ideia. Então, depois que ele faz isso, ele fala: eles não aceitam. Quando eles pegam em pedra, irmãos, é porque eles não aceitam que Jesus é o Filho de Deus. A cegueira deles é que eles viam aquele Jesus até como um homem, entre aspas, um profeta, talvez, alguns deles. Os muçulmanos acreditam em Jesus como profeta. Você que já recebeu a visita dos testemunhos de Jeová na sua casa, eles acreditam em Jesus como profeta. Como Deus, não. E esse era o problema de Jesus, assim, a problemática aqui, né, é que Ele é Deus, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Ele é que nos leva ao arrependimento e nos abre os olhos espirituais para enxergá-lo como Deus. E aí, olha a sequência de João: sou a luz do mundo, tirou as pedras da mão, olha para dentro de você, com a luz do mundo você olha para Deus, Jesus Cristo eterno. E até aí estamos passando tudo e eles não perceberam isso. Meu desejo é que você não termine de assistir esse culto sem perceber o seu pecado, se arrepender dele, e sem perceber Jesus como Salvador. Porque é isso que aqueles fariseus fizeram.
A gente brinca, não, você é fariseu. Não, irmão, fariseu é um religioso. Era uma pessoa que fazia tudo certo. O único problema, eles não enxergavam Jesus como Deus. É que esse único problema é o único problema que leva alguém para o inferno. Pronto, esse é o problema. É que é um só problema, é mais ou menos, só tem um problema. Se apertar o botão, explode a bomba atômica. O único problema, guarda o botão. É a mesma coisa, o único problema é se você não aceitar Jesus, não tem vida eterna. Porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, essa é a construção de João. Agora vamos começar a mensagem. Hein? Ó, você que está contando o tempo aí, agora que começa. Hein? Capítulo 9. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Rabi quer dizer mestre, tá? Rabi, ou mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Eu estou no mundo, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Está vendo? A narrativa de João continua, hein? Tendo dito isto, cuspiu na terra, com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é esse, e outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos. E disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e vi. E disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. E aqui eu queria que você também pensasse no cego. Ele recebeu um milagre, só que ele não sabia de onde tinha vindo. Você já pensou nos grandes milagres que você recebe e você não sabe ou não pensa de onde tem vindo? Sabe que nós temos o costume de orar agradecendo o alimento? Alguns não fazem isso, mas deviam fazer, porque para aquele alimento chegar na sua mão, teve que ter a misericórdia do Senhor. Não porque você trabalha, porque teve que cair a chuva para o alimento crescer. Depois teve que ter toda uma cadeia produtiva até chegar em você, e você teve que ter dinheiro para trabalhar, e tinha que ter saúde para sentir o gosto. Você aí que pegou o Covid, o paladar, a maioria do pessoal vai embora, já não sabe mais se é isopor, se é arroz, se é feijão, se é camarão. Então, olha a dádiva que é você comer. A gente só descobre isso, infelizmente, quando estamos doentes. Aí a gente descobre como é bom. Aí a gente descobre. Quando a gente precisa de levantar para ir no banheiro e você não consegue, tem que vir a enfermeira te ajudar. Quando você está morrendo de fome e qualquer comida, chamamos de comida de hospital, e a gente come e fala: isso aqui está bom, mas eu não vejo a hora de chegar em casa e comer aquela comida que tem um sabor diferente. Um sabor de quem perdeu e agora recupera. Talvez você tenha perdido muitas coisas, mas não seja insensível. Os fariseus não queriam saber de Jesus. O cego havia recebido uma cura, mas ele não sabia quem era. Interessante. Se tivesse que classificar você entre esses dois, quem você é? Talvez seja um dos dois, hein? Mas vamos pensar, será que eu estaria mais para um fariseu que vê as coisas passarem e eu penso que a minha vida é assim porque eu trabalho bastante? Pensa que a minha vida é assim porque eu estudei? Não pensa que foi Deus que te deu tudo isso? Pensa que você vive bem porque você soube escolher o seu marido, a sua esposa ou não? Não pensa que foi Deus que te deu isso? Ou você talvez seja um cego. Como o cego? Uma pessoa que sabe que Deus está presente, mas não vai buscá-lo. Não sente,
não sente a necessidade de agradecer-lhe. Não sente isso. Você só sabe que Deus te abençoou. Sabe isso e até fala. Só que você não procura adorar esse Deus. E nós vamos ver, já vou dar um spoiler aqui da mensagem. No final, esse homem vai adorar Jesus quando ele reconhece. Então, talvez eu e você estejamos ainda naquela fase, eu estou brincando, hein? Não estou acusando. Naquela fase que eu sei que Deus é bom comigo. E quando você não continua, temos aqui, oração, hein? Lembra que eu falei 15 minutos. Irmãos, 15 minutos por dia não é nada para quem tem 24 horas de vida. Se você já ficou no hospital, sabe aqueles minutos que o médico fala, olha, esperamos que dê certo. Você fala, pronto, esperamos que dê certo, quer dizer, meia. Já foi com alguma pessoa no hospital que o médico falou, agora vai para o paliativo. 15 minutos são importantes. Não consegue. A pessoa que recebe a vida não consegue ler a Bíblia. A pessoa que recebe a vida eterna não consegue vir no culto. Irmãos, estamos como cego. Sabemos que Deus existe, sabemos que Ele abençoa, mas não temos o que fazer, como se a gente nunca tivesse visto. Não sabe de nada. Não seja assim. Vamos no texto. Esse homem estava mendigando, como a gente notou no texto, e então os discípulos, no verso 2, perguntam para Jesus, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Já notou que nós temos esta ideia de que o que acontece conosco é um castigo por algo que a gente fez. É sempre assim. E nós temos essa ideia, a nossa justiça divina, nós colocamos assim, bom, vai acontecer algo errado com ele que fez mal, e quando acontece algo bom, nós não nos conformamos. Sempre foi assim, irmãos, faz parte da nossa mística, e quando conhecemos Jesus, nós abrimos mão disso. Por quê? Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai em determinado lugar, o barco naufraga, e ele está juntando lenha e uma víbora, uma serpente pica. Os moradores da ilha dizem, está vendo? Esse homem é um criminoso, porque Deus está punindo ele, porque ele se livrou do naufrágio, mas a víbora o pecou, vai morrer. Aí Paulo pega e joga a briga, continua a vida, ele diz, não, então esse homem é Deus. Veja como a gente vai do céu para o inferno e do inferno para o céu em segundos. Ou é um ou é outro. Não entendem que as nossas enfermidades, os nossos sofrimentos, são para a glória de Deus. Irmãos, não é bom sofrer. Hoje pela manhã o pastor Ricardo pregou sobre Paulo, escrevendo a Timóteo. Lembra do texto? Se você não viu, veja aí no YouTube e você tem essa mensagem de hoje pela manhã. Tá? Hoje, 12 de outubro de manhã. Ele falou, olha, Paulo diz, já sofri isso e estou sofrendo. E ele fala para Timóteo, continua firme. Você vai sofrer, mas continua firme. É isso que nós temos que pensar, irmãos. Sofrimento faz parte, bem-vindo ao clube, hein? É assim. Jesus não falou, vinde após mim e lhe darei riqueza. Não, ele disse, vinde após mim e vocês terão problemas. Do mesmo jeito que me perseguiram, vão perseguir a vós. Ele disse, venham para mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Olha, vou reescrever, na minha brincadeira, não recorta isso. Olha que bom seria assim, aquele que quiser me seguir, pegue este saco de dinheiro, esse adiantamento, ponha nas costas e faça bom uso. Eu falo, ô Senhor, que legal, seria bom, né? Já pensou, olha, vou brincar aqui, ó, o pastor Nil chegou já, então eu vou lá. Pensou, olha, se converta e você tem 10 mil reais. Fala, opa, a igreja estava lotada. O problema é que se converta e os problemas chovem imediatamente. Aí você fala, então eu não quero. Não quer. É assim que funciona. Jó, ele sofreu durante todo o livro. Sofre. No final ele olha para Deus e fala, eu falei do que não sabia. Eu te conhecia por ouvir falar, mas agora eu te vi. Agora eu te conheço. Sabe, eu vou brincar aqui. É como, tem os namorados aqui, hein? É como namorado. Eu vou pegar você pensa que você conhece, eu vou pegar a ditado da minha falecida sogra.
só vai conhecer o marido ou a esposa depois de comer um saco de sal junto. Nós já estamos há quase 50 anos comendo o saco de sal, e ainda a gente não conhece. Então, como é que está o seu saco de sal aí com seu marido? Tá comendo sal também ainda, né, irmã? Tá, de vez em quando a gente come um sal, pega umas pedrinhas. É assim que funciona. Desse jeito com o sofrimento. Então, Jesus pega aquilo e fala, olha, os acontecimentos são para que Deus seja glorificado. Qualquer um deles, até um cego de nascença. E é isso que Jesus declara. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem as obras de Deus. Jesus, nem ele pecou, aqui, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, é claro, ele está falando aqui do nosso trabalho, de colheita, é isso que ele está falando, né, que as pessoas trabalhavam de dia, que é o normal, eu sei que tem que trabalhar à noite, lembra que também na época, os pescadores pescavam à noite, então, não é algo fora do contexto, é só que é o dia que você trabalha melhor, porque Jesus, e João está narrando isso, ele quer trazer o assunto para, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu vou parar um pouco aqui. Você já pensou, enquanto Jesus está no mundo, ele é a luz do mundo? Ué, mas agora ele não está mais. Ficamos no escuro? Não. Lembra o que Jesus falou para os cristãos? Que a luz de vocês agora são a luz do mundo. Lá em Mateus capítulo 5 ele diz, agora vocês são a luz do mundo. E qual é a ideia? Vou brincar, hein? Pode rir, mas sem brincar. Você não tem a luz para brincar de vagalume. Não é isso. Ou a luz do mundo é para glorificar a Deus. Através das suas obras. Sabe onde estão as suas lâmpadas, meu irmão, minha irmã? Nas mãos, nos pés. Do jeito que você trata as pessoas. Isso tem que refletir a luz de Cristo. Se você tem maldade no coração, maldade nos olhos, mesmo dizendo crente, não está glorificando a Deus. E aí você tem que pensar se você está sendo realmente alguém que está glorificando a Deus com essa luz. Agora você é a luz, hein? Lembra que Jesus não está mais no mundo, ele está já no mundo dele, que ele vem nos buscar, mas esse mundo aqui ele não está, ele deixou os crentes para serem a luz. Então agora você é a luz do mundo, eu e você, hein? Lembra disso. E aí vamos no jeito que ele cura as pessoas. Verso 6, tendo dito isto, diz que ele era a luz do mundo, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, o cego, né, claro, e voltou vendo, ou voltou enxergando. O ser humano é muito inteligente. As pessoas simples, elas compreendem mais fácil as coisas do que as pessoas mais cultas. Porque nós pensamos que nós temos que fazer algo para ser merecedor da bênção divina. Esse é o nosso problema. Olha, eu vou falar de algumas religiões, mas eu não estou criticando diretamente, eu só quero que você pense no que você acredita. Pense no Espiritismo, segundo Allan Kardec, por exemplo. A ideia deles é que você vai ser bom aqui, vai morrer e vai reencarnar melhor. Olha, irmãos, essa ideia é legal. Pastor, é aquelas que a gente fala assim, eu queria que fosse assim, ia ser bom se Deus falasse isso. Porque daí eu tinha uma chance, mas eu não tenho chance. Porque eu uma vez brincando com um amigo, que é espírita, eu falei, rapaz, então quer dizer que a gente volta bem, ele volta. Eu falei, eu devo ter sido uma barata na última. Não é possível. Não é possível, porque esse pessoal que reencarnou, onde é que eles estão então? Porque está pior o negócio? Não é possível. Mas pensa, não tem essa lógica, porque nós queremos fazer alguma coisa. E por isso que atraem as pessoas, e pode notar, é uma religião de gente culta. Porque eu quero fazer. Este homem, ele simplesmente vai lá e lava. Acabou. Mas lembra-se, no Antigo Testamento, tinha um general, Naamã. Você lembra, até a criançada lembra. Naamã, o general sírio. Ele vai até o profeta Eliseu,
e fala, bom, eu tinha uma lepra, ele tinha uma doença que era incurável. Então, o que ele faz? Ele vai lá esperando o quê? Esperando aquele ritual de culto. Ele estava caminhando, e a Bíblia diz isso, depois você lê lá, está em 2 Reis, tá bom? Eu não lembro aqui onde eu anotei, mas está em 2 Reis. E daí, você vai, ele falou assim, o profeta vai sair, vai ficar em pé, vai invocar o nome do Senhor, vai colocar a mão na minha ferida e vai falar, esteja curado. E aí ele está chegando lá, vem um rapaz, o senhor é Naamã? Sou. O Eliseu falou o seguinte, está tudo resolvido, viu? O senhor vai lá e lava 7 vezes no Rio Jordão, tá bom? Está tudo bom, tudo jóia, estou indo embora. Eu vou falar, eu, general? O homem não veio nem para fora falar comigo? Mandou um recado, mandou um menino, mandou um office boy, não tinha, mas ele mandou, contínuo para falar comigo, e eu vou lavar no Rio Jordão, aquele rio lamacento, não vou. Que é isso? Eu sou general. Eu mereço mais. Vou embora. Virou as costas bravo. Aí os servos dele, e por que os servos? Porque os humildes entendem mais a mensagem. Por isso Jesus falou que nós devemos ser humildes como uma criança. Curiosos, mas entendem mais rápido. Você sabe disso. Quantas vezes você que tem crianças aí, olha, que a gente chama de crianças, e de repente ela já levou lição de moral dos seus filhos? A gente leva a lição de moral da criançada. A criançada dá uma na gente que a gente fala, meu Senhor, por que eu não fiquei quieto? Porque eles entendem melhor do que os adultos. Quando o servo desse Naamã, desse general, fala, ô chefe, ô patrão, ô general, se o senhor mandasse, se o senhor fazer um monte de coisa, o senhor não ia fazer? Subir uma montanha, pendurar, fazer trapézio, não, só mandou lavar 7 vezes, custa, vai lá e lava. Já pensou qual era a dificuldade desse general Naamã? É porque você tem que se humilhar. É mais fácil ele pegar uma espada e falar, eu vou matar 20 pessoas na guerra, do que ele descer no rio, porque isso é humilhante. Às vezes, para nós, é mais fácil a gente dizer, olha, você é o pastor da igreja, estou aqui doando não sei quanto, é mais fácil fazer isso, do que simplesmente se entregar a Cristo. E quando ele quebra o orgulho e mergulha, ele sai curado. Este cego, ele só fez, ele não tinha nada para fazer, ele já era cego. Mas bem-aventurados os humildes, irmão, deles é o reino do céu. Tem que ser humilde como uma criança, tem que entender que a glória é de Jesus Cristo e não nossa. Não, pastor, sabe como é que foi a minha conversão? Eu sei como foi sua conversão. Eu sei, porque foi igual a minha. Você estava fedendo o pecado, era um lixo, ia para o inferno, e Deus falou, vou tirar você daí, te dar um banho, te dar uma nova vida. Foi o que aconteceu. E não vem com essa, você não sabe o que eu fazia. Irmãos, qualquer coisa que nós fazíamos era pecado, porque o nosso corpo era pecado. Não importa. O que nos levou a Cristo é o arrependimento. E arrependimento implica em humilhação. E a Bíblia diz, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Esse homem simplesmente foi lá. Ele foi aonde? Nesse tanque, chamado Siloé, que significa enviado, ou então favorável. Era um tanque, irmãos, que ele era ainda do tempo do profeta Isaías. Ezequias, na invasão síria, tinha entupido os poços, e este aí, porque ele vem de Gion, uma cidade chamada Gion, faz poucos anos, em termos de história, que ele foi descoberto em Jerusalém, na velha Jerusalém. Eles estavam arrumando um problema de esgoto e descobriram o poço. E aí, claro, fizeram as escavações. Então, esse tanque, aliás, o tanque de Siloé, está lá ainda, é visitação pública, eu não sei se é igual, porque depois de tantos 1000 anos, eu não sei, mas está lá. Se quiser visitar, você tiver oportunidade, vai lá. O que acontece? Esse homem, a Bíblia diz que vai no tanque de Siloé, o tanque do enviado. Já notou ou já pensou que aquele cego era tão pecador quanto nós? Ele não enxergava, mas pensava.
pensava em pecado. Irmãos, o mendigo, como nós muitas vezes fazemos com eles, os humilhamos. Talvez ele tenha sido humilhado, passado muita raiva na vida. Talvez tenha acontecido isso com ele. Então ele tinha pecado. Só que ele vai. Pastor, mas ele não devia ter tanto pecado assim, né? Um cego. Devia, irmãos. Devia. Porque, olha, todo o pecado que você puder imaginar, eu e você somos potencialmente candidatos a fazê-lo, hein? Pastor, eu nunca matei ninguém. Eu sei. Mas eu não sei qual oportunidade que você teve. Ah, eu nunca traí. Eu sei, mas você não sabe a oportunidade que teve, irmão. Nós nos traímos a nós mesmos. Nós somos ruins. Não pense que é bom, não. Você não é. Se você acha que o cego poderia ser bonzinho, então lembre de um ladrão na cruz. Lembre nele. Aquele homem estava condenado à morte e ele confessa: estou aqui porque mereço. Só isso o que ele fez. Estou aqui porque mereço. Mas ele olha para Jesus e fala: esse é o rei que a gente está esperando. Quando o Senhor entrar no reino, lembra de mim? E Jesus diz: hoje você vai estar comigo no paraíso. É só isso que precisa de fazer. Então não importa a sua condição social, se você é rico, se você é pobre, se você é um criminoso ou não, me perdoe, você que está assistindo, não quero dizer isso, não quero te acusar, mas não importa o pecado. Adúltero, não importa. Jesus pode perdoar aquele que se humilhar diante dele. Ele perdoou um assassino, ele perdoou uma mulher adúltera, ele curou um cego pecador. Jesus pode fazer isso na sua vida. Não pense. Uma vez uma pessoa disse: pastor, mas você também não tem problema. Eu falei: claro, é sempre assim. Eu também acho que você não tem problema. Todo mundo aqui, né, brinca assim, ó. Já imaginou domingo? Irmão, quem tem cara de problema aqui, irmão? Não tem, irmão. Agora, se você sair daqui e for lá para o pronto-socorro agora, você vai ver gente que tem problema. Olha, e o nosso problema sempre é grande, hein? Eu tenho 4 filhos, você sabe, né? Um dos meus filhos tinha machucado o dedo. Estava assim, com o dedo, achamos que tinha quebrado, com uma luxação, e a gente estava ali, na época chamava Ozek, eu acho que agora é Olisa, né? E a gente ali, esperando ali, né? E eu já estava ficando nervoso, era novo, né? Quando é novo você é mais nervoso, depois você ficando calmo, mais velho, mais calmo. Aí eu já falei: não, esse negócio está muito ruim, eu vou lá reclamar. Aí tinha um rapaz do lado com uma senhora, né? Eu falei assim: e aí, dona, o que aconteceu com esse seu filho? O que aconteceu com ele? Levou um tiro. Falei: não, mano, não vou reclamar, não. Se chamarem o meu filho, fala: vai esse primeiro. Ele levou um tiro. E eu estava lá, preocupado com meu filho, que estava com uma luxação no dedo. Sabe o que eu fiz? Fui para casa, falei: vamos falar uma faixa aí, vamos cuidar desse menino aqui. O cara levou um tiro. O problema do outro parece menor que o seu. E muitas vezes ele é maior. Então não tem o seu pecado para falar: ô pastor Neil, o pastor Viana, ou sei lá, irmão Alexandre, eles não sabem o meu pecado. Não, você não sabe o nosso. Talvez seja maior. Então, só tem uma coisa: o Senhor Jesus nivela todos. Ele encerra todos debaixo do pecado para poder salvar a todos com o milagre que Ele fez, com a salvação que Ele fez, com a morte dEle e não a nossa. Então pense isso. Voltando para o nosso texto aqui, no verso 7, então, voltando, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Irmãos, ele volta vendo. Só que João fala que ele volta, mas nós vamos ver, pelo decorrer do texto, que quando ele volta, Jesus já não está mais lá. Ele volta vendo. E o que ele viu? Vamos imaginar. Imagina que você nunca tivesse visto nada. Porque é um cego de nascença, hein? Não é alguém que já viu e agora ficou cego. Não, um cego de nascença. Irmão, eu imagino que a coisa que deve mais encantar são as cores. Você imaginou a maravilha de você ver cor? De ver uma flor amarela, uma flor branca, vermelha. Ele não sabia o que era.
Eu já preguei algumas vezes nesse texto, e uma vez eu preguei no encontro de jovens, aqui nessa igreja, era menor, aqui não era desse jeito, e nós temos uma brincadeira, vocês, alguns que agora já eram jovens na época, hein? A gente fez aquelas máscaras de avião para todo mundo, tinha um monte de máscara, e daí eu coloquei, tem uns indo aí, você está denunciando a idade, hein? Aí eu falei, fecha os olhos, fala, agora eu sou cego, e você vai me explicar o que é vermelho. Explica, eu quero saber o que é vermelho, eu nunca vi. Como é que você explica o que é vermelho? Ah, não, então me explica o que é amarelo. O que é amarelo? Me explica. Nós não tínhamos como explicar. Naquele dia, a gente fez uma dinâmica com os jovens para eles saberem que nós somos tão pecadores que enquanto nós não conseguimos enxergar Cristo, é assim que as pessoas morrem e vão para o inferno. Eles simplesmente não conhecem essa luz que é Jesus Cristo. E é isso que eu te convido a conhecer hoje. Esse homem voltou vendo. E o que é que ele viu? Ele viu um monte de gente que ele não tinha visto. Ele viu cores que ele não tinha visto. Ele viu o templo. Irmãos, imagine o templo. Os seus pais eram judeus. Então, para ele, a coisa mais maravilhosa era o templo. E como que ele conhecia o templo? De ouvido. É isso. Pensa. Como é que é campainha de cego? Já imaginou? Faz bem, mas se for cego e surdo, depois ventilador. Tem que pegar os outros negócios para você, é assim que vai funcionando. Não enxerga, ué. Tem que pôr. Então, esse homem começou a ver e a dizer, isso é o templo. Eu nunca imaginei que era tão grande. Você já pensou que quando fala templo, tinha aqueles detalhes das colunas, tinha as cortinas, que ele não sabia o que era. Ele só tinha ouvido falar, talvez tivesse tocado, mas agora ele via. Então ele estava encantado com tudo aquilo. E, claro, quando isso acontece, começam a vir as consequências. Se você aceitar Cristo, já vai pensando, hein? Vai ter consequência. Tem jeito. Família descrente, amigo descrente, pode descartar, não vão mais, você não vai ser mais convidado. De alguns casos, você será excluído do grupo. Não tem jeito. Nem coloca o Gilson no grupo, ele não vem mesmo. Nem convida. É assim que vai funcionar. E vamos começar no que acontece com uma pessoa que muda a sua vida. Verso 8. Então os vizinhos, o que indica que ele foi para casa, e aqueles que dantes tinham visto que ele era cego, diziam, não é este que estava sentado e mendigava? E uns diziam, é este. E os outros, parece com ele. E ele dizia, mas sou eu mesmo. Diziam, pois, como te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. O que eles fizeram? Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E eu quero só parar com você aqui. Por que eles fazem isso? Porque os fariseus já tinham combinado entre si que aqueles que confessassem que Jesus era Deus ou o Messias seria expulso da sinagoga. Então vamos levar esse homem lá. Levam para a sinagoga. E era um sábado quando Jesus fez o lodo, que lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, os fariseus a perguntar-lhe, como vira? E ele disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles, um achando que ele era o Messias e os outros achando que não. Então o que eles fazem? Vou perguntar para o cego. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é um profeta. Irmãos, profeta, porque imagina um mendigo, sem cultura. Era assim, era um homem de Deus, é isso. Era alguém, um profeta, porque ele era cego, não surdo, hein? Então, devia ter ouvido a história de Naamã, quando Eliseu curou. Devia ter ouvido a história de Elias,
ouviu a história dos profetas que faziam milagres. Então ele fez aquela associação e falou, ele é um profeta. Os judeus que estavam no templo, porém não creram a seu respeito que tivesse sido cego e agora visse. Então, enquanto não chamaram os pais do que agora havia, e perguntaram-lhe dizendo, esse é vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como ele vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram, sabemos que este é nosso filho, que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Mentira, sabiam, porque o cego tinha contado para eles, mas eles não queriam ser expulsos da sinagoga, mas vamos continuar, mas eles sabiam, hein? Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. É assim, irmãos. Pensa que os amigos vão fazer uma festa, porque agora, não, pensa bem, vizinho, menino agora estava lá, já era um homem, enxergou. Não era para esses vizinhos fazerem uma festa, assim, bem-vindo ao mundo visível, não era para fazer isso, irmão. Pensa bem como nós somos ruins, irmãos. Sabe aquela história de que o vizinho compra um carro, deve estar fazendo coisa errada. A gente é assim, egoísta, invejoso, não admite que os outros sejam, que os outros sejam pessoas que possam ser felizes. Você que tem filhos aí, eu tive essa dificuldade e ainda tenho, hein? Fala para o seu filho, alegra com os que se alegram. Pensa, perdoa, não estou julgando ninguém, hein? Mas não é comum, mas ele ganhou um negócio melhor que eu. Mas o telefone dele o celular é melhor. A boneca, a dela canta e dança e faz pirueta. O carrinho dele sobe, vira um monstro, voa, tal. Não, eu comprei esse carro, não, mas o outro ganhou um drone. A gente não se alegra com os outros. A gente não se alegra. A gente é egoísta. A gente olha para os outros desejando. Que bom que você foi promovido. Me dá um pouco do dinheiro para mim. Puxa vida, não consegue se alegar com a promoção do outro. Consegue. Tanto pecado, tanto egoísmo, tanta inveja dentro de nós. Não conseguimos ficar alegres com os outros. Vizinhos, por que vocês não fizeram uma festa? Não leva para a sinagoga. Deve ter coisa errada, deve ser bruxaria. Vai ser apedrejado. É assim que os seus amigos te veem, sabe? Porque quando eu me converti era assim, para com isso, rapaz, que é isso? Quer dizer que agora a gente não vai mais beber junto? Não, mas o que você vai ganhar com isso? É isso que é a ideia. Não quer, irmãos, não quer. As pessoas não querem, elas querem te puxar para baixo do lodo onde elas estão. As pessoas não querem ver que ninguém saia do lodo. Sabe, você sabe a história de Salomão, se não souber eu vou te contar. No começo do reinado de Salomão vieram duas mulheres com uma criança, dizendo, olha, o que aconteceu? Essa aqui teve um filho, nós tivemos filho no mesmo dia. Essa daqui, o filho dela morreu e ela trocou de filho. O que eu faço? Quero que corte no meio, nem para mim, nem para ela. Olha que beleza. Sabe aquela mulher? Somos nós. Se eu não fico rico, eu não quero que você fique. Se o meu carro é ruim, o seu não pode ser bom. Por que, irmãos, que nós somos assim? É assim que esse povo fez com eles. Ele foi levado para a sinagoga. E sabe o que? Vamos continuar o nosso texto aqui, vai? Que é uma das partes que eu mais gosto aqui. Verso 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. E disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Olha que interessante. Eles não tinham um pecado, mas sabia que era pecador. Sabia. Sabe aquela história? Está mentindo. Qual foi a mentira? Não sei, mas está mentindo. É assim que nós somos.
Respondeu ele, o cego, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora o vejo. Irmãos, quando eu me converti aos 18 anos, eu não sabia nada. Eu não sabia explicar a minha fé. Eu só sabia que agora eu era diferente. Não adianta me explicar. Eu já contei várias vezes aqui a minha conversão. Eu estava lá no final, como o bom visitante, ó, você que não visita, falando de você, mas é assim, o bom visitante senta no fundo, a gente senta, não quer que chame a gente, e ainda mais eu que não vim de família evangélica, chega aqui e fala, olha, temos um visitante, José Benedito Viana, aí você, eu? A gente fica assim, ó, nós somos visitantes, e não quer que mostre a gente. Fica em pé, fala, e olha, ó, tem uns visitantes aqui, ó, vou brincar com vocês, hein? Vocês estão na parte boa, no meu ainda levantava todo mundo, visitantes, cantava uma música para a gente. Meu Senhor, a gente ficava, ó, até fiquei vermelho agora, porque a gente ficava tão vermelho, da cor da blusa aqui da nossa intérprete aqui, ó. Porque ficava vermelho, porque eles cantavam, todo mundo. Aí vinham uns 10 visitantes, abraça ele, eu não, me deixa em paz, eu quero ficar quietinho aqui, eu só vim visitar. Mas é assim, a gente não sabe de muita coisa, mas naquele dia eu falei. Aí eu ouvi a mensagem, uma mensagem de Páscoa. E quando o pastor falou, nunca mais vi esse pastor, nunca mais. Ele disse assim, se você aceitou Cristo, vem aqui na frente. Ele fechou os olhos e eu apareci aqui na frente. Eu não sei quantos passos tinha, eu não sei como eu andei lá, até lá, eu só sei que eu estava aqui. Como? Não adianta me perguntar, estou igual o cego. Não sei o que esse Cristo fez, eu sei que Ele mudou minha vida. É isso que Ele faz com a gente. Ele muda a nossa vida, Ele abre os nossos olhos, da mesma forma que o cego não conseguia explicar o que era vermelho, o que era amarelo antes. Agora ele não sabia explicar o que tinha acontecido, ele só sabia que algo tinha mudado na vida dele. Esse homem, eu já vou para o final, ele é expulso da sinagoga, né? No verso 34, eu vou pular aqui, né? Ó, eu vou direto, tá? Não ficar muito longe. Eu vou aqui no verso 32. O cego dizendo para os fariseus: desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe eles e disseram, os fariseus disseram para o cego: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Ele foi expulso. Os seus pais sabiam que isso ia acontecer. Os seus pais sabiam. Eu vou brincar. Novela. Vocês aí que nos visitam, eu gosto de fazer minha novela, hein? Eu vou imaginar, se eu fosse escrever o capítulo, eu dizia assim, os pais chamariam, não está na Bíblia, hein, pessoal? Não está na Bíblia. Os pais chamariam e disseram, olha, pessoal, o negócio está feio lá. Você chega lá, não vai me arrumar encrenca. Porque a gente sabe que se você falar que Jesus é Deus, você vai ser expulso e nós vamos ficar mal vistos. Ó, você sabe, seu pai é diácono, lá não tinha diácono, estou brincando. Seu pai é diácono lá, esse negócio não vai dar certo, a gente vai ficar mal falado entre os vizinhos. Você não me arruma encrenca não, viu? Você chega lá e fala que você não sabe, fica quietinho, lembra que boca fechada não entra mosca, agrada o pessoal lá e volta para casa bonitinho. Não é isso que a gente dá para as crianças? Dá essa instrução para a criançada. Ele era um moço já, mas ó, não vai arrumar encrenca para a gente, porque ele era um adulto, mas sempre foi cego e mendigo. Então ele era um sub-humano. Ele era tratado como uma pessoa relativamente capaz, não era incapaz. Quem trabalha, aqui a irmã Andresa trabalha com surdos, muitas famílias, a dificuldade é que eles são tratados como incapazes, é isso que eles tratam. Tratam como louco. Não tratam o surdo como pessoa normal, como louco, só porque não escuta. E o cego do mesmo jeito, não era alguém útil. Então, eles devem ter falado tudo isso. Ele chega lá e já dá um esculacho nos caras. Oh, vocês querem ser discípulo dele? Aí o homem ficou bravo. Aí, vocês querem, ele falou, você está cheio de pecado, vai embora, e não volta mais aqui. Expulsar, irmãos, não é vai embora e volte amanhã. Não, não volta mais. Foi expulso. Talvez quando você se converteu, você perdeu amigos. Foi expulso do seu rol de amizades. Talvez a sua família começou a olhar para você torto.
foi expulso do convívio social. Agora, quando os primos saem, não te chamam mais. É assim que acontece. Agora, quando os irmãos vão fazer uma festa, você não é convidado. Porque você é o crente chato. Não vão querer mais você. E daí você é expulso, a exemplo desse homem. E aí? O que Deus faz? Irmãos, é nesta hora que o Senhor Deus se revela para você ter ainda mais força. Tenha certeza. Olha, eu falei, eu me converti aos 18, estou com 64. Irmãos, vale a pena, porque Deus, Ele vai controlando toda a situação. E no futuro você vai olhar todo mundo, e não porque você quer o mal deles, mas você vê que o seu jeito foi o certo. Porque Deus estava dirigindo sua vida. Quando você é expulso, a exemplo do cego, vamos de novo aqui. Verso 34. Responderam-lhe eles, os fariseus, e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecados e ensina-nos a nós, e expulsaram-no. E aí sim, o Senhor Deus, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo ouve. No verso imediatamente seguinte, que é o 35, diz assim, Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe, crê tu no Filho de Deus? Eu creio aqui, irmãos, a Bíblia não deixa claro, mas eu creio que Jesus foi atrás desse homem. E o que Jesus foi atrás dele? E quando perguntou, falou, você crê no Filho de Deus? Não no profeta, não no curandeiro, no Filho de Deus. A pergunta é mais profunda. E vamos lembrar que esse homem agora está totalmente transformado. Agora as respostas dele são de alguém que enxerga, sabe a diferença de cores, alguém que sofreu punição social, que pelo menos era mendigo, mas podia pelo menos fazer alguma oração na sinagoga, agora nem isso não podia, então pensa nisso. E ele respondeu, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Irmãos, a pergunta desse homem é de alguém que acabava de ser curado, mas eu quero lembrar a vocês, que nós já estudamos o milagre de Jesus andando sobre as águas, e ele acalma a tempestade, e os discípulos depois de andarem alguns meses, talvez alguns anos com eles, com Jesus, perguntam, quem é este, que até o mar obedece sua voz? Esse homem acabou e falou, quem é esse? Ele falou, quem é? Talvez seja a sua pergunta, quem é este? Eu vou te dizer quem é, daqui a pouco. Eu vou dizer para mim, Jesus é aquele que me tirou das garras de Satanás. Jesus é aquele que me livrou de um destino terrível, neste mundo e no outro. Jesus é aquele que transformou minha vida. Jesus é aquele que me deu uma família. Jesus é aquele que me deu uma igreja, onde eu aprendi aqui a trabalhar, aprendi aqui a falar, aprendi aqui muitas coisas que eu não sabia. Esse é o Jesus. Jesus disse, tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. O grande problema é que às vezes nós olhamos para Jesus e ainda perguntamos, quem é você? Cuidado, não faça isso. Não olhe para Jesus e diga, quem é você? Porque quando Jesus fala, você já tem visto, sou eu. O que ele diz? Creio, Senhor, e o adorou. E aqui esta palavra é o nosso final, mas você tem que prestar bastante atenção. E o adorou. E a adoração é só para Deus. Aquele homem, com todas as perguntas dos judeus, com toda aquela discussão religiosa, ele chegou a uma conclusão. Jesus não era um profeta. Jesus era Deus. Porque se fosse um profeta não adoraria. Ele adorou. Porque ele reconheceu em Jesus Deus. E olha, é isso que eu vou falar da minha experiência, que eu quero fazer o resto da minha vida. É adorar esse Deus que um dia me tirou das trevas. Eu queria que você pensasse nisso. Você, como que é Deus na sua vida? E olha, você que está em casa, me perdoe, você tem os seus motivos. Mas eu queria te dizer, tem várias cadeiras vazias aqui. Será que Deus não merece uma adoração pessoal?
Eu vou dizer para você, será que Deus não merece 15 minutos do meu dia, da minha noite para orar? Será que Deus não merece algumas páginas da Bíblia de leitura por mês? Será que não merece? Se Ele é Deus? Ou será que Jesus é só um profeta para nós? Se Jesus é Deus, nós temos que adorá-lo. E adorar, né, não é adoro sorvete, não. Adorar é você amar acima de si mesmo. Isso é adoração. Esse homem o adorou. E aí Jesus diz, eu vim nesse mundo porque os cegos vejam. Sabe o que os fariseus disseram? Você está ofendendo a gente, né? Porque a gente enxerga ele. Então, se fossem cegos, vocês não teriam pecado, agora tem. Se você não tivesse ouvido, você estaria bem, mas você ouviu. E se você ouviu, agora você tem uma responsabilidade de decidir diante de Deus. Quer adorá-lo ou quer rejeitá-lo? É você que decide. Que Deus toque no seu coração e assim, como esse cego fez, que a gente possa adorar o Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, olhando para dentro de nós mesmos, nós não tínhamos a luz para enxergar os nossos pecados. Mas quando o Senhor nos mostrou os pecados, nós nos arrependemos. E agora nós queremos te servir em adoração, Senhor. O Senhor é Deus. O Senhor merece não só o nosso amor, mas a nossa adoração. Senhor, e temos sido falhos nisso. Temos sido falhos em vir ao culto para te cultuar. Temos sido falhos em orar. Temos sido falhos em ler tua palavra. Temos sido falhos em evangelizar. Senhor, nós somos um poço de falhas. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos tire desse poço. Que nós possamos, ó Pai, agora ser verdadeiros adoradores. Nós queremos cada dia mais te conhecer como Deus. Pai, em alguns momentos nós o temos como um profeta, como alguém bom, até como uma entidade, uma força, isso não é verdade, o Senhor é uma pessoa. O Senhor é o Deus, e nós queremos te adorar. E se alguém aqui hoje não te adora, que hoje possa te adorar, cumprindo os seus mandamentos. Talvez alguém que nunca declarou com a sua boca que Jesus Cristo é o Salvador, que faça isso hoje. Talvez alguém que já fez isso, mas nunca pediu o seu batismo, que faça isso hoje. Talvez alguém que seja fora de uma igreja, que hoje venha para a igreja, para obedecer tua palavra. Eu te peço, Pai, sem forças, sem méritos, mas pelo sacrifício e pelos méritos do Senhor Jesus. Amém.